Bora, Jackson. Depois de um problema aqui com. Porra, meu computador foi invadido, cara. Surreal. Eu não resolvi. Eu nem mexo com o computador. Quem resolveu foi aqui o pessoal. Eu nem fiz nada pra resolver. Eu deixei aberto e falei, fudeu. Porque em desdobramento, eu me lembro que ele mexeu no meu computador. Cheguei aqui, o computador não tinha câmera. Só que aí resolveram. A luz, né? Caralho. Se eu contar, ninguém acredita, porra. Apometria Jackson, 27/11/2025. Bora, já estamos ancorados, tá? Eu vou ter que ler o texto, e o texto vai falar da guerra também, dos demônios, tá? Eu acho que eles vão falar sobre a guerra agora. Deixa eu só checar com o Wi-Fi e vai dar tudo certo. Vamos ver. Então, já fiz a apometria individual pro Jackson, para todos que precisavam. Posso ir direto, certo? Então, a gente desdobra ele, me desdobra. Bom, só vou dar um reforço aqui que estavam batendo aqui na minha porta. Mó armadilha, cara. Gente, que surreal, gente. E Fá não deixou nem eu ir lá, dar um chega pra lá. Falou assim, nem vai lá, nem vai, nem vai. Plasmando uma pirâmide de proteção, um campo de força que nos sustentará durante esse trabalho, criando em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Plasmando uma cruz crística no topo, com o auxílio do comandante de Arcturus Quiron, vamos criar um tubo violeta, fazer uma varredura geral, limpando em todas as dimensões, fechando os portais negativos, tirando qualquer rastreador, qualquer coisa que tenha que ir lá, rastreando os animais, retirando também, fechando os escudos de proteção e levando a frequência do ambiente interno da pirâmide, criando um tubo eletrônico elevador do umbral direto para o comando Esmeralda. Os portais para desobsessão já estão ativados. Vamos então sintonizar minha frequência mental com o campo energético astral, emocional e mental do Jackson. Eu solicito a permissão à divina presença, eu sou, as equipes espirituais dele, licença aos seus ancestrais, ativando em todos Om Cristo, Om Maria, Santa Ametista e Melvic. Eu solicito a nossa conexão abaixo em Agartha e Shambhala e acima com Eu Sou Sananda. E peço o ajuste da nossa mediunidade, da minha no caso, com Om Shala, Om Laman e Zion. E peço que seja feita a vontade do plano maior e não a minha. Que assim seja. Era, eu já em desdobramento acessei, gente, que sensação horrível. Você, né? Eu vi uma vida passada, já foi alinhado. Mas a sensação de ter te esquecido na escola, porque eu mergulhei e você era o Santiago, né? Porque era para eu entender. E você era o Santiago, você foi o que foi esquecido na escola. Ai, que sensação horrível. Quando eu olhei o relógio, eram quase 7 da noite. Eu tinha que ter ido buscar ele 5 horas. E aí, porra, mó enredo. Sim, claramente era uma vida, entendeu? O local que tinha que fazer reforma. E eu falava assim, aí alguém falava assim, não vai dar pra fazer aqui, porque aqui não tá funcionando meus negócios que eu trouxe. Eu falei, porque onde você tá tem um portal, ele tá negativado, tá aberto, a gente fecha, ele abre, a gente fecha, a gente vai fechar, entendeu? Então, foi fechado, já foi trabalhado, e a gente já te tirou de lá, tá bom? Que sensação horrível, cara, você esquecido na escola. Ai, que pena. Nossa, acordei assim, arrasada com aquela. Ai, horrível. Deixa eu perguntar pra ele por onde começar a ler. Tô passando meio mal, que o campo tá meio pesado. Foi então para o seu aposento, que lhe constituíra seu filho Hefesto, ele que ajustara portas robustas às ombreiras com um fecho secreto que nenhum outro deus abriria. Foi lá que a deusa entrou e depois fechou as portas luzentes. Com ambrosia limpou primeiro da pele desejável todas as imperfeições
e ungiu-se com suave azeite ambrosial, dotado de especial fragrância. Bastava agitá-lo no palácio de bronze, o chão de Zeus, para que o seu perfume chegasse ao céu e à terra. Foi com isso que limpou o belo corpo, penteou o cabelo e com as mãos entreteceu tranças brilhantes, belas e ambrosiais, que caíam da sua cabeça imortal. Depois vestiu uma veste ambrosial, que Atena lhe tecera com alta perícia, urdindo muitos bordados. Ajustou ao corpo com pregadeiras de ouro, cingiu a cintura com uma cinta de 100 borlas e nas orelhas bem furadas colocou brincos triplos de contas parecidas com amoras. Muita beleza refulgia. Com um véu por cima se cobriu a divina entre as deusas, belo e fulgurante. Sua cor tinha a brancura do sol. Nos pés resplandecentes calçou as belas sandálias. Depois que em torno do corpo realçara toda a beleza, saiu dos seus aposentos e chamou por Afrodite. Longe dos outros deuses, lhe disse então a deusa: Será que obedecerás, querida filha, àquilo que eu pedir? Ou irás recusar-me, por estares zangada no teu coração, porque eu auxilio os dânaos e tu os troianos? Em seguida, lhe deu resposta Afrodite: Hera, deusa veneranda, filha do grande Crono, exprime a tua intenção, pois manda-me o coração cumpri-la, se for suscetível de cumprimento e cumpri-la eu puder. A ela deu resposta a excelsa Hera, congeminando um dolo: Dá-me agora o amor e o desejo com que subjugas todos os imortais e todos os homens mortais. Irei visitar os limites da terra provedora de dons e o oceano, origem dos deuses, e a madre Tétis, eles que em sua casa me criaram e estimaram, recebendo-me de reia, quando Zeus, que veio ao longe, atirou Crono para debaixo da terra e do mar nunca cultivado. Irei visitá-los e resolverei os seus conflitos incessantes. Há muito tempo que se mantêm mutuamente afastados da cama e do amor, visto que a raiva lhes entrou no coração. Se com palavras eu conseguisse convencer o coração de ambos a voltarem à cama para se unirem em amor, para sempre chamada seria eu por eles amiga venerada. Respondendo-lhe assim falou Afrodite, deusa dos sorrisos: Não é possível nem lícito que eu contrarie a tua palavra, pois tu dormes nos braços de Zeus, o mais excelente. Falou, e do peito desatou a cinta bordada e colorida, na qual estavam urdidos todos os encantamentos. Nela está o amor, nela está o desejo, nela está o namoro e a sedução, que rouba o juízo aos mais ajuizados. Pondo-lhe nas mãos, assim disse, tratando-a pelo nome: Aqui tens. Põe no teu peito esta cinta colorida, na qual todas as coisas estão urdidas. Afirmo que não regressarás com aquilo que desejas incumprido. Assim falou, sorriu Hera, rainha com olhos de plácida toura, e sorrindo pôs seguidamente a cinta no seu peito. E para seu palácio foi Afrodite, filha de Zeus. Porém Hera deixou apressada o píncaro do Olimpo, aterrou na Piéria e na agradável Emácia, e apressou-se por cima das serras nevadas dos cavaleiros da Trácia, sobre os píncaros mais altos, sem tocar a terra com os pés. Do monte Ato pisou o mar e a espumar de ondas e chegou a Lêmenos, cidade do divino Toante. Aí encontrou o Sono, irmão da morte, e acariciando-o com a mão, assim lhe disse, chamou pelo nome: Sono, soberano de todos os deuses e de todos os homens. Se alguma vez ouviste palavra minha, obedece-me então agora, e dever-te-ei gratidão durante todos os meus dias. Adormece sob as sobrancelhas os olhos brilhantes de Zeus, assim que eu tiver me deitado ao lado dele em amor. Dar-te-ei presentes, um belo trono imperecível para sempre, dourado. Hefesto, meu filho ambidestro, fará com perícia, e por baixo colocará um banco para os pés, onde poderás descansar os pés luzentes quando bebes o teu vinho. Devo ler mais, senhor?
Respondendo-lhe assim, falou o sono suave. O senhor está falando de uma energia sexual, dos demônios sexuais, correto? A gente está na guerra com esses caras e eles estão focando nisso aqui agora, tá? Era, deusa veneranda. E você sonhou com sexo. Eu não li teus sonhos hoje direito. Por quê? Porque eu não queria me contaminar, tá? Mas eu vi que você sonhou alguma coisa aí. E que essa energia tá te rondando, né? Era, deusa veneranda, filha do grande Crono. Há outro dos deuses que são para sempre facilmente, eu adormeceria, nem que fossem as correntes do rio oceano, ele que é a origem de todos os deuses. Mas de Zeus Crônida, eu não me aproximaria, nem adormeceria, a não ser que ele próprio me ordenasse. Já antes me prejudicou uma tua recomendação no dia em que aquele magnânimo filho de Zeus navegou de Ílion, tendo saqueado a cidade dos troianos. Enfeiticei a mente de Zeus, detentor da égide, derramando-me suavemente à volta dele. E tu congeminaste maldades no ânimo, levantando os ventos ferozes sobre a superfície do mar, e daí o levaste para a bem habitada Cós, para longe de todos os amigos. Mas Zeus, ao acordar, encolerizou-se e atirou com os deuses pelo palácio, à procura de mim, acima de todos. E do éter me teria lançado invisível ao mar, se não me salvara a noite subjugadora dos deuses e dos homens. Cheguei junto dela na minha fuga, e Zeus refreou-se, embora furioso, pois coibia-se de desagradar a noite veloz. Agora de novo me pedes outra coisa impossível de cumprir. Respondeu-lhe Hera, a rainha com olhos de plácida toura. Sono, por que razão remóis essas coisas no teu espírito? Julgas que aos troianos quer auxiliar Zeus que vê ao longe, da maneira como se encolerizou por causa de Heracles, seu filho? Mas vá, dar-te-ei uma das jovens graças para desposares, e ela chamar-se-á tua esposa, Pacítea, que tu sempre desejaste durante todos os teus dias. Assim disse, o sono rejubilou e deu-lhe esta resposta. Jura-me então pela inviolável águia Estígia, com uma mão toca na terra provedora de dons, e com a outra no mar cintilante, para que entre nós sejam testemunhas todos os deuses lá embaixo com Crono, que deveras me darás uma das jovens graças, Pacítea, por quem esperei durante todos os meus dias. Assim falou e não desobedeceu a deusa, Hera. Jurou como ele ordenara e invocou todos os deuses debaixo do Tártaro, eles que têm o nome de titãs. Mas depois que jurou e pôs o fim ao juramento, partiram deixando as cidades de Lêmenos e Imbro, envoltos em nevoeiro, apressando seu caminho. Chegaram ao Ida de muitas fontes, mãe de feras, e Alecto, onde primeiro deixaram o mar. Pisaram ambos a terra firme e a floresta mais alta tremeu sobre seus pés. Aí ficou o sono, antes que o vissem os olhos de Zeus, e subiu para o pinheiro altíssimo, mais alto que nesse tempo crescia no Ida. Chegava por entre o nevoeiro até o céu. Aí se sentou densamente ocultado pelas ramagens do pinheiro, semelhante a uma ave de voz aguda das montanhas. Aqui os deuses chamam calces, mas os homens simindes. Sabe o que eu tô lembrando? Tô lembrando de duas coisas que estão invadindo a minha mente. Não tem a ver com você diretamente. Mas uma é a postagem que eu fiz hoje, né, da prosperidade e a rola, né, a pomba lá, que já tá nessa energia. E uma paciente minha chamada Maria Eugênia, que agora está trabalhando para as trevas. E Fá pede para avisar que aquela carta que ela tirou, que foi tirada para ela no último trabalho, era sobre isso, a carta da tentação. E Fá diz que ele está alterando o pêndulo dela para que ela acorde. Está no meio de testes e armadilhas e ela está caindo feito uma pata, porque é corruptível nessa energia. Esses demônios pegaram ela no meio dessa guerra e eu larguei ela. Estou sendo muito cruel? Não. Ela merece. Ela virou para outro lado. Então, quando você vira aí Maria Eugênia, ninguém tem que dar ouvidos a ela, ok?
Era... Peraí que você... Não sei, deixa eu ver aqui onde é que eu parei, senhor. Aqui. Peraí. Aqui, né? Porém Hera chegou depressa a Gárgaro, o píncaro do alto Ida, viu a Zeus, que comanda as nuvens. Assim que a viu, o amor envolveu-lhe o espírito robusto. Inclusive, ela está projetada sobre o Rodrigo Romo. Aqui, ó. Ela está sendo usada porque ela estava dentro de um trabalho comigo. Ela tem informações em desdobramento. Ela já foi excluída da nossa ordem. Ela já não faz mais parte. Ela está trabalhando para outro lado e vai querer se aproximar do Rodrigo Romo. Coitada. Eu tenho pena desses demônios. Assim que a viu, eu detesto traidores. Detesto traidores. Viu a Zeus que comanda as nuvens. Assim que a viu, o amor envolveu-lhe o espírito robusto, tal como quando primeiro fizeram amor, deitados na cama, às ocultas dos seus progenitores. Pôs-se de pé diante dela e falou-lhe, tratando-a pelo nome. Hera, com que intenção até aqui desceste do Olimpo? Onde estão os cavalos e o carro em que pudesses montar? A ele deu resposta a excelsa Hera, congeminando um dolo. Vou visitar os limites da terra provedora de dons e o oceano, origem dos deuses, e a madre Tétis. Eles que em sua casa me criaram, estimaram, irei visitá-los e resolverei os seus conflitos incessantes. Há muito tempo que se mantêm mutuamente afastados da cama e do amor, visto que a raiva lhes entrou no coração. Os meus corcéis estão no sopé do Ida de muitas fontes. Eles me levarão sobre aqui o que há de sólido e de líquido. Mas agora é por tua causa que até aqui desci do Olimpo, para que depois contra mim não te enfureças, por eu ter ido sem dizer nada para a mansão do oceano de correntes fundas. Isso quer que eu continue? A ela deu resposta a Zeus, que comanda as nuvens. Hera, para lá também poderás ir mais tarde, voltemo-nos agora para o prazer do amor. Pois desta maneira nunca o desejo de deusa ou mulher me subjugou ao derramar-se sobre o coração, no peito, nem quando me apaixonei pela esposa de Ixion, que deu à luz Pirito, igual dos deuses no conselho, nem por Danae, dos belos tornozelos, filha de Acrísio, que deu à luz Perseu, o mais valente dos homens, nem pela filha do famigerado Fênix, que me deu como filhos Minos e o divino Radamanto. Esses caras estão todos, ó, a fim de pegar vocês todos, hein? Tá? Todo o grupo que tá comigo, a egrégora toda tá sendo visada por esses caras aqui. E eles vão entrar com a energia sexual, assim, de... São demônios que não trabalham só na energia sexual. Eles jogam pesado para reverter pessoas para o mal. Então, eles vão começar a tentar jogar uns contra os outros. E já está acontecendo no grupo, tá? Com o que aconteceu hoje lá, com a história do Rodrigo Romo, tá bom? Inclusive, ontem na aula, tinham alguns desses lá dentro, tentando trazer bagunça. Quem é corruptível foi pego. Não é culpa do Rodrigo Romo, tá? Inclusive, esse espaço foi aberto para testes pelas hierarquias. Muitos que não são corruptíveis que estavam ali ganharam muitas bênçãos no nível astral de ontem para hoje. Inclusive conexão com Starré. O senhor acha que eu devo publicar isso hoje? Ok. Eu tô vendo tudo isso aqui, tá tudo aparecendo aqui para mim. Esta que deu à luz Heracles, seu filho magnânimo, estão tentando causar confusão. Não caiamos, ok? Ok, pessoal? Estão por aí desesperados. Alguns deles vão conseguir alterar os pêndulos, tá? Não se preocupem, isso vai passar. Naturalmente, só façam o ancoramento e façam a apometria, e façam o ancoramento, façam a apometria. Ok, até fevereiro, falei. E nem mesmo por ti própria me apaixonei, como agora te amo, dominado pelo doce desejo. A ele deu resposta excelsa Hera, congeminando um dolo. Crônida terribilíssimo, que palavra foste tu dizer? Se o que tu queres agora é deitar-te em amor nos píncaros do Ida, isso estaria à vista de todos. Como seria se um dos deuses, que são para sempre, nos visse dormindo
e depois fosse contar aos outros deuses. Pela minha parte, já não poderia regressar. Peraí. Já não poderia regressar à tua casa, depois de me levantar do leito, pois isso seria uma vergonha. Mas se é essa a tua vontade e se é agradável ao teu coração, tens um tálamo que te construiu teu próprio filho, Hefesto, tendo ajustado as ombreiras portas robustas. E vamos então deitar-nos lá, visto que o leito é o teu desejo. A ela deu resposta a Zeus: não receis que algum deus ou homem observe o ato. Tal é a nuvem dourada que te esconderei. Nem o próprio sol nos descortinaria, embora nenhuma luz veja mais agudamente que a dele. Falou, e nos seus braços tomou a esposa do filho de Crono. Debaixo deles a terra divina fez crescer relva fresca, a flor de lótus orvalhada e açafrão, e jacintos macios em profusão, que os mantiveram acima do solo. O Senhor deseja que eu continue? Foi nesse leito que se deitaram, ocultando-se numa nuvem bela e dourada, a qual destilava gotas reluzentes. Deste modo adormeceu tranquilo o pai no píncaro de Gárgaro, subjugado pelo sono e pelo amor, com a esposa nos braços. Vocês têm que se ligar agora que as pessoas. A gente não está falando das pessoas que a gente vê que são bonitinhas, amorosas, fofinhas. A gente está falando da conexão que está com elas, deixando elas em hipnose. E olha que coisa, né, cara? Isso tudo tem a ver com ego. A pessoa é corruptível. Ela acha que o que está falando não é para ela. Ela não consegue ver o que está sendo dito sobre ela, porque ela não suporta, porque ela é foda. Entendeu? Ai, não, mas eu isso, eu aquilo. Parem com isso, se questionem. Isso leva à corrupção. É quando a pessoa não se vê, entendeu? Ela não vê a sombra dela ali projetada. E assim, e passa a se tornar uma vítima daquele que está tentando ajudar. Transforma quem está ajudando num algoz. E Fá vai deixar se fuder. Porque a ela foi entregado muito, foi entregue muito. Muito. E ela não quis ver. Maria Eugênia é o nome dela. Porém, o sono, suave, correu até as naus dos aqueus para dar na notícia ao Deus que segura e sacode a terra. Postando-se junto dele, proferiu palavras aladas. Com afinco agora aos dânaos, ó Poseidon, presta auxílio. Outorga-lhes a glória, exígua embora seja a sua duração. Enquanto dorme Zeus, já que o cobri com sono macio, pois Hera o seduziu para com ele se deitar em amor. Assim dizendo, partiu para o meio das raças famosas dos homens, tendo animado ainda mais Poseidon para auxiliar os dânaos. De imediato saltou para o meio dos dianteiros e gritou alto: Argivos, será que novamente vamos ceder a vitória a Heitor Priâmida, para que tome as naus e fique com a glória? Pois é isso que ele declara e afirma, porquanto Aquiles permanece junto das côncavas naus, encolerizado no coração. Mas dele não virá grande saudade, se nós, os outros, nos mobilizarmos para prestar auxílio reciprocamente. Agora, aquilo que eu disser, obedeçamos todos. Enverguemos os escudos que no exército forem maiores e melhores, e cobramos as cabeças com elmos faiscantes, e com as mãos agarremos nas lanças mais compridas e avancemos. Serei eu a liderar, e não penso que Heitor Priâmida permaneça mais tempo ávido, embora seja. Heitor é o nosso inimigo. Quanto ao homem tenaz em combate, que leva ao ombro um escudo pequeno que o dê a um homem inferior, envergando ele próprio um escudo melhor. Assim falou, e eles deram-lhe ouvidos e obedeceram. Dispuseram-nos os reis, apesar de feridos, o Tidida, Ulisses e o atrida Agamenon. Indo ao longo do exército, providenciaram a troca de armas. O valente envergou armas valentes, o inferior, inferiores. Depois de terem revestido o corpo com bronze reluzente, avançaram, e liderou-os Poseidon, sacudidor da terra, segurando na mão firme uma espada temível, longa, semelhante a um relâmpago.
Com ele não era lícito que se entrasse em luta dolorosa, pois amedrontava todos os homens. Por seu lado dispunham os troianos o glorioso Heitor. Esticaram então o mais terrível conflito da guerra. Poseidon de azuis cabelos e o glorioso Heitor, um auxiliando os troianos e o outro os argivos. O mar subiu até as tendas e as naus dos argivos. Ambos os lados embateram com estrépito ingente. Nem a onda do mar brame assim contra a praia. Impelida do mar alto pelo sopro pavoroso do Bóreas. Nem assim é o bramido do fogo ardente nas clareiras das montanhas, quando salta para queimar a floresta. Nem o vento grita assim através das copas dos carvalhos, ele que brame com mais força na sua fúria. Pois assim era o clamor de troianos e aqueus, gritando terrivelmente ao atirarem-se uns aos outros. Contra Ájax, que aí é o foguinho, arremessou primeiro o glorioso Heitor com a lança, quando ele se virava de frente e acertou no local onde os dois boldriers se lhe sobrepunham no peito, o boldrier do escudo e o da espada cravejada de prata que lhe protegiam a carne macia. Enfureceu-se Heitor, porque em vão lhe fugira da mão o dardo, e retirou-se para junto dos conterrâneos, evitando a morte. Mas enquanto Heitor recuava, o enorme Ájax Telamônio, com uma pedra, das que havia com fartura como suporte das naus, ora levantando uma destas, atingiu Heitor no peito, por cima do rebordo do escudo, junto do pescoço, e pô-lo a virar como um peão, rodopiando por toda parte. Tal como quando, pelo raio de Zeus, pai, um carvalho é arrancado pelas raízes e dele surge um cheiro terrível de enxofre. Gente, sério que subiu um cheiro de enxofre, gente? E perde a audácia quem está ali perto olhando, pois atroz é o relâmpago do grande Zeus. Assim tombou no chão depressa a força de Heitor, porra! A lança caiu-lhe da mão, mas o escudo foi atirado por cima, assim como o elmo, e à volta dele ressoaram as armas de bronze. Dá para encerrar já, né? A gente venceu, né? Pois é. E quem foi pego de isca, de trouxa, eu digo uma coisa para vocês. Eu vou dar o exemplo da Maria Eugênia, porque ela acabou de se corromper. Ela, quando eu tratei ela lá atrás, há muitos anos, tá? Ela caiu num padrão, assim, numa dinâmica ela estava acabando de despertar. Eu estava ajudando ela a fazer as coisas, isso faz tempo, tá? E ela me manda mensagem dizendo assim: Ah, se você quiser, eu posso te ajudar a ver tal coisa, outra coisa, que ela tinha. Ah, não, peraí. Ela voltou dizendo que estava com a mesa radiônica, que estudou o pêndulo, né? Leonina louca, megalomaníaca, que estudou o pêndulo e disse assim: se você precisar, eu vejo para você as coisas, e não sei o que, se precisar, eu te passo material. Como que diz assim? Ela se perdeu no lugar dela, entendeu? Não era momento para isso. Hoje eu falo para vocês, pessoal, pega o pêndulo, vamos ver, né? Mas assim, são momentos diferentes e posturas diferentes. Então ela tem uma postura que é tipo o Wilson Tavares, sabe, que se acha. E são pessoas que se corrompem facilmente, porque elas acham que são especiais. Ninguém pode achar que é especial, tem que primeiro se questionar. Tomou-lhe várias lapadas na cara e achou o quê? Que agora tá já maravilhosa? Pegou assentamento, usando pêndulo, se achando, se fazendo de vítima? Perguntando coisas para mim, na cara o pêndulo respondendo errado, e eu falando, ó, teu pêndulo tá respondendo errado, e ela se fazendo de vítima. Mas eu começa nesse tom, é drama, vitimismo, vai se corromper. Para desse, sai desse lugar, tá? Não tô falando com o Jackson, tô falando com o pessoal que tá assistindo, todo mundo, que todo mundo precisa ouvir isso. A gente venceu essa guerra, tá? De ontem para hoje. Então, essa energia estava solta por aí, pegando quem tinha que pegar. E eu não tinha entendido a carta que saiu para ela, saiu a carta da sedução com uma baita serpente, uma mulher nua seduzindo.
E eu, dentro da última apometria dela, dentro do tratamento que a gente fez, a primeira etapa, que eram 3 etapas, eu não vou mais fazer. Eu não vou trabalhar mais para ela. Nem adianta. Ah, me pede desculpa, ok, eu aceito. Se IFA liberar, ela volta. E mesmo assim, ele vai respeitar se eu não quiser mais. Porque uma vez traição, com a minha experiência, entendeu? Só que é IFA que manda, tá? Ele que manda, ele que vê melhor do que eu. Às vezes ele quer dar uma segunda chance para testar. Só que agora ele vai testar ela de novo, eu quero ver se ela vai cair. Segundo ele, ela me deve dinheiro. Então agora ela vai ser testada nisso daí. Então, gente, a questão agora é essa. Vocês precisam perceber que existe uma autoenrolação. Na autoenrolação entram os caras, tá? Porque quando eu falei para ela assim, me fala o porquê que saiu essa carta, eu não entendi. Realmente foi uma carta que destoou do trabalho. Ela foi lá e consultei IFA, e ele falou que era isso, 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 aquilo. Na hora eu achei muito esquisito. Mas eu não falei nada porque eu confio nas pessoas. Senão eu não trabalharia com elas. Né? Se eu estou trabalhando é porque eu estou confiando de que a coisa vai acontecer, que IFA está permitindo. Mas muitas pessoas IFA está dando uma chance, testando, principalmente o ego, para ver se corrompe. Capaz dela assistir isso e pensar que nem é com ela. Se fazer de vítima. Gente, eu não tenho paciência para quem faz drama. Eu não vou correr atrás de ninguém. Eu não sou mais essa pessoa. Esquece. Começou a fazer drama comigo, eu nem leio. Ah, eu tenho que mostrar para a pessoa que ela está fazendo drama? Não. Não é essa a minha função. Entendeu? Então, alguns se corromperam ali, tá? Agora eu vou fazer a passagem do trabalho do Jackson, certo? Bora. Eu não sei o que eu estou interceptando. Mas eu escuto alguém falar assim: você está falando da cobra, da mulher. Será que foi eu que comia a maçã? Escuto isso. Será que foi eu que comi a maçã, gente? Mas não seria normal a gente testar o paraíso? Não seria o paraíso muito tédio? Por quê? Por que não podemos comer a maçã? Por que é o fruto proibido? O fruto do pecado. E se o pecado não for o pecado, for algo divino? E se tudo for uma grande estratégia de um jogo que tanto faz o lado? O que importa é jogar. Hum? Talvez eu não esteja tão errado assim. Talvez eu seja aquele que comeu a maçã para libertar, para deixar o jogo mais interessante, fazer com que todos pudessem se experimentar de roupa, saber valorizar o que está debaixo da roupa. O pecado. Afinal,
Quem disse que Deus é Deus e o diabo é o diabo? Quem trouxe isso? Você estava lá? Quem foi que viu? Eu não estou mais na fase de acreditar em historinha da carochinha. Se eu posso consultar os meus próprios arquivos que tentaram tirar de mim para me inutilizar, só que eu não sou inútil. Eu sou aquele que comeu a maçã. Isso é muito importante. Eu comi a maçã. Eu gosto do que está debaixo da roupa. Eu gosto do pecado. Vocês que são todos um bando de pudicos, que não sabem o que é o real prazer da carne, vão ficar assim, sem brilho, na luz da consciência. Que consciência? Mais um papo furado. Que consciência? Quem disse que a consciência muda o jogo? O que isso aqui é lá o jogo da consciência? E se quando eu mordi a maçã, me tornei mais consciente daquilo que é da matéria? Onde é que eu tô? Eu não tô na matéria? Quem foi que disse que o espírito é mais importante? Quem disse isso? E quem acreditou? Enquanto eu acreditei que o espírito era o mais importante, eu não tive nada, nada, nem um fruto, nada. Me tiraram tudo por causa desse papo de consciência. Eu agora tomei o lugar daquele que comeu a maçã e gerou como fruto o pecado. E no que depender de mim, é o pecado que eu vou gerar para que as pessoas possam sentir o prazer da satisfação, do poder, da vitória. Ficar só perdendo, chorando na prisão. São frouxos, trouxas, todos, na luz de Cristo. Vocês agora vão esperar Cristo voltar? É isso, né? Que eu estou entendendo. Pois vocês vão esperar sentados, porque no que depender de mim e dos meus, ele não vai voltar. Ele vai ser morto antes disso. Eu conheço Jesus. Vocês acham que vocês conheceram Satanás? Só por ouvir falar de Bíblia, vocês acham que vocês têm o conhecimento? Quem comeu a maçã fui eu. Eu tenho conhecimento. E vocês estão aí confiando nesse grande ser, Orumilá. Quem é? Orumilá Ifá. Ifá pra lá, Ifá pra cá, Ifá pra lá, Ifá pra cá. Agora Jesus vai voltar. O quê? Junto com o Ifá? Vocês acham que esse é o conhecimento? Vocês nem sabem quem foi Jesus. Vocês nem sabem os reais conhecimentos que ele passou. Tá tudo alterado. Porque eu alterei. Eu alterei. E não fui só eu. Mas eu não entrego os meus comparsas. Eu não entrego.
Vocês me deram coisa para eu falar, eu sei. Quando se é pego assim, é preciso falar a verdade. Verdade seja dita, vocês não conhecem com quem vocês estão lidando. Vocês nem sabem quem é Jesus Cristo. Vocês nem se dão ao trabalho. Vocês não têm conexão. Vocês não têm conexão com Ele. Se vocês tivessem, mas vocês estão todos perdidos. Agora vocês estão com o Ifá. Daqui a pouco vocês vão estar com quem? Comigo. Qual é a diferença? Nenhuma. Eu digo a vocês, vocês vão ficar chorando. Ah, porque eu não tenho isso, ah, porque eu não tenho aquilo, ah, porque eu não chego, ah, porque colocaram a consciência, que é uma descoberta pessoal, vivencial de cada um, acima da matéria. E é a matéria, o dinheiro é matéria. Vocês não vão ter dinheiro. Se depender de mim, nem um centavo. Todo mundo com dinheiro preso. Não só o dinheiro, como o pau. E todas as vaginas. Tudo será nosso. Porque vocês não têm conhecimento. Vocês são facilmente enganados. Não interessa se é da luz ou se é da treva. Vocês não sabem nada e nem procuram saber. Vocês sequer obedecem os tais mentores de vocês? Eles dão caminhos e vocês não seguem nada. E ainda julgam quem segue. Vocês são patéticos. Nunca terão honra. Estão sempre duvidando e se apegando, e duvidando e se apegando. Vocês não acreditam em nada. Por isso eu digo, estarão comigo já já. É só questão de tempo. Se eles acham que pegaram vocês. Eles não acham. Na verdade, eles acham sim. Eles acham sim que pegaram vocês. Mas eles não têm certeza. Por isso eles testam vocês aí, ó, o tempo inteiro. E os idiotas caem. Porque já são caídos. Vocês estão todos caídos. Vocês todos estão caídos. Estão em fingimento. E daqui a pouco nós vamos pegar um por um. Eles sabem disso. Estão com medo. Vitória. Vitória na guerra? Que vitória é essa? Vocês estão vendo alguma vitória? Vocês estão vendo palpável a vitória nas mãos de vocês? Pois não estão. Estão querendo que isso aconteça, estão querendo que isso seja verdade, não sabem. Vocês são vergonhosos, deviam ter vergonha de si mesmos. Vocês não têm nada. Colocar ele numa pirâmide em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Tirar a hipnose, a auto-hipnose, dar um banho nele. Retira implantes, artefatos. Seu tranca, 70% é o que eu vejo, né? Mais de 70%. O cara tá todo bugado. Isso tudo que ele tá falando, gente, não é ele, tá? Isso aí é como se ele tivesse dentro dele uma coisa que fala, o corpo dele obedece só. Ele é um zumbi, tá? Ele não é nada disso. Tudo. E o pior é que eles estão lançando isso. Isso aí é tipo um robô já.
Ele tá tomado mais de 70%. A gente vai reverter ele. Caramba, cara. Limpa o que tiver nele projetado sobre o Jackson. Rastreia, por favor, se ele pegou vidas passadas do Jackson, pra ele estar aqui tão forte, né? Ele tá manipulando o Jackson, né? Que merda, cara. E o pior é que o Jackson é um cara que eu cito e falo, porra, vocês estão entendendo? Os caras estão entrando em todo mundo, gente. Não é porque é Jackson ou Maria Eugênia ou. Entendeu? É tipo assim, o exemplo, a Maria Eugênia foi corrompida. O Jackson não. O Jackson não foi corrompido. Ele tem merecimento para esse cara estar aqui sendo tratado, tirado. Com ele vai um monte. E ele não é isso tudo que ele está falando, tá? Não acreditem nisso. Então a gente vai pegar os bolsões de espíritos que estão acoplados ou conectados a ele, encaminhar, retirar qualquer coisa que tenha colocado no Jackson, na casa do Jackson, nas coisas dele, rastreando vida passada e em vida paralela, e fechando portais negativos, alinhando os cordões. Os caras já montaram artefatos que puxam esse tipo de informação para confundir. Dentro tem mais. Tem mais informação. Se deixasse ele falar, ele ia falar, falar, falar. Ele ia falar de Maria Madalena, ele ia falar de Sara, ele ia falar tudo para confundir, tá? Eu só não tô preocupada com o Rodrigo Romo porque ele é macaco velho, cara. Eu não tenho que estar preocupada com o Rodrigo Romo. Eu tô nascendo agora. Rodrigo Romo, ó, tá há muito tempo nessa jornada, entendeu? E o que eu tô preocupada é com os alunos, com vocês. Por isso que bom que muitos de vocês foram para o curso dele, porque aquilo ali foi uma estratégia. Vocês podem ter certeza absoluta que muitos ficaram confusos por causa da aula de ontem. Estou falando das trevas, tá? Para confundir a galera. Isso aí tudo bot já. Os bots. Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Isso aqui tá cheirando a bot, né? Ah, é um bot, ó. Por isso eu vejo mais de 70%, mas o bot não tem alma? Tem, porque o que que eu vejo? Eu vejo ele revertido. Eu vejo ele com um histórico de. Ele é humano? Isso que eu também percebo. Eu percebo que ele tem uma história. Só que ele foi, e agora ele é mais automatizado do que qualquer outra coisa, é isso, né? É o que eu vejo nele aqui, gente. Para reverter ele, ele é tipo um robô já. E aí é o trabalho do seu tranca-ruas, do pessoal que se conecta com a Ordem Comando Santa Esmeralda, porque eles fazem esse tipo de reversão, correto? Caraca, cara! E eu vejo muitos sendo levados. No meio tem robô de verdade, no meio. E tudo vestido de humano, gente. Credo. O meu medo, assim, entre aspas, é descobrir que. Imagina se a gente foi casado com um bot, gente. Sabe assim? Que a gente dorme, né? Pra casar com um bot é isso aqui. Entendeu? Imagina se a gente tá casado com um entrante, entendeu? Então aqui, Jackson, estavam tentando te pegar mesmo, tá? Tem muita interferência aqui. Eu quero saber se essa interferência vem só da guerra. O Jackson foi fazer um curso em São Paulo de um banda banto. É, ele trouxe alguma contaminação de lá? Trouxe. Mas o que eu percebo da contaminação que ele trouxe, porque realmente agora eu vejo sim, eu não tinha acessado antes e Fá também não deixou acessar, tá? Porque você tinha que fazer esse curso, porque todos os lugares estão contaminados. Então,
Não tem jeito, tá? Você vai, faz, sai contaminado, mas a gente tira a contaminação, correto? Correto. É disso que se trata esse trabalho, porque o que tem para ser feito de vida passada, a gente está fazendo em desdobramento. Você não precisa se preocupar, tá? Tá tudo sendo feito já. O que Fá quer é mostrar isso daqui, tá? Você foi lá, foi fazer esse curso, esse local está contaminado por conta da energia da guerra. Muitos locais foram bombardeados e muitos que já estavam com contaminação, tipo, agora a coisa vai aparecer, vai chegar em quem tem que chegar, entendeu? Putz, é muita gente. Então a gente leva todo mundo, fecha os portais. Dá pra gente limpar esse lugar? Foi por isso que Fá falou pra você falar comigo e não falar com ela, na questão dos padês, entendeu? Foi isso. Foi por causa disso. Porque, de fato, ela também está contaminada lá. Ela está passando informações também equivocadas, um pouquinho, tá? Não é tudo, tá misturado, entendeu? A gente vai lá para limpar, tá? A gente vai lá por gratidão também a ela, o trabalho dela, tá? Existe ali luz naquele lugar, não pode ficar contaminado assim. Eu preciso dar comandos de limpeza lá. Então, primeiro a gente vai fazer um rastreio na casa do Jackson. Retirar tudo, fechar portal. Ai. Fecha os portais lá, retira todos eles, desmagnetiza tudo que eles tocaram, tira os pontos de conexão dela, me coloco à disposição para ajustar ela nas linhas do tempo em desdobramento. Mas o que pudermos ajustar agora, os filhos lá também, por mérito, quem pudermos ajudar também, retirar todos esses demônios de lá. Pegar todos os guias e mentores que foram ou presos, ou machucados, ou enfim, mandados para. Eles foram mandados para outros lugares, estão presos. Pegar todo mundo de volta. Todas essas crianças que eu vejo, pegar todo mundo. Tirar os implantes, artefatos, hipnose, auto-hipnose, retirar, desarmar tudo. Fechar os portais e encaminhar. Que merda. Então ontem eles alteraram teus búzios, alteraram a informação toda. Por isso que Fá falou pra você falar comigo. Caraca, cara. Isso tinha que acontecer, tá, Jackson? É igual o Wilson Tavares. Tinha que acontecer. Aí a André falou: Deus escreve certo por linhas tortas. Tá perfeito. É isso. As coisas tinham todas que acontecer, tá tudo certo, tá? Tanto é que Fá não tinha me liberado a informação, assim como ele não tá liberando a informação completa das coisas. Tá? Tem muita coisa rolando aí atrás que a gente não tem condições de saber, ou não pode saber, ou enfim, entendeu? Mas que eles estão lançando informações pela metade, ou meio verdade, meio mentira, sei lá, como estratégia, isso é um fato. Fato. Enquanto isso, estão trabalhando na gente sim, em outros níveis. Estão colocando a gente para trabalhar, para a gente ganhar ponto, no sentido de força espiritual, garantindo o nosso lugar, sabe? Para eles poderem investir na gente, que a gente tem que ter mérito para eles investirem na gente. Então eles vão pegando quem está pronto, quem se corrompe também vai saindo, eles vão testando, porque é isso mesmo, o momento é esse. Não tem como todo mundo ser salvo, porque é muita podreira. A gente vai investir em quem, porra, vale a pena, entendeu? A pessoa quer continuar na vaidade, vai ser traíra, vai ficar dramatizando. Quantas vezes eu aviso vocês, cara? Eu falo, isso é drama. Aquilo lá, principalmente quem faz trabalho comigo pago. A pessoa tem diretamente da fonte. Eu tô falando para ela tudo que a pessoa precisa saber sobre ela.
ela vai ser testada mais do que as outras, entendeu? Isso é um fato. Quem muito recebe, muito é cobrado. Não tem outra, é fórmula. Então prestem atenção, cara. Não dá para deixar para amanhã, não dá para prorrogar. Quem muito recebe, muito vai ser cobrado e vai cair. Se cair, não vai levantar. Agora não é o momento de ficar alguém ali estendendo a mão toda hora, que a gente tem que, essa mão tem que estar trabalhando lá na guerra. Entendeu? Não dá para perder tempo com traíra. Porra, e mais traíra, só é considerado traíra X9, tipo Maria Eugênia. Tava fazendo um puta trabalho comigo, botando dinheiro no trabalho, eu dando pra ela o melhor, e ela faz essa porra de drama. Me coloca no lugar de algoz e ela como vítima. Esse é o tipo de dinâmica que a pessoa é descartada na hora. Na hora, não tem honra nenhuma nisso. Você foi testado, Jackson. Você sabe disso. Ele quase não passou. Você quase não passou, cara, mas você passou. Porque você tem humildade. Eles estão falando aqui. Você tem humildade. Você escuta, você respeita a hierarquia. E esse é o ponto, tá? Você pode ter personalidade, autenticidade, isso é importante. Mas assim, tem certas coisas que, cara, ninguém aqui tá pronto para bancar. Isso é com as hierarquias. Vocês quererem andar sozinho, totalmente sozinho agora? Porra, aí é fuder. Se voltar contra quem tá guiando o processo, porra, vocês estão de sacanagem. Então você foi testado e você passou. Teve um ponto ali que quase você não passou. Não interessa, está sendo dito. Só o que você precisa saber é isso. Então é vigilância, tá bom? Vigilância para todo mundo. Vigilância. Senhor, a gente precisa dar passagem para algo mais aqui? Não. A gente já fez essa noite, vai continuar fazendo para ele, certo? Esse trabalho vai ter uma onda de quanto? Vamos botar 21 dias? 21 dias para o Jackson. O Jackson já pode usar o pêndulo a partir de agora? Já, tá. Me diga uma coisa, da lista de transmissão, todos estão bem para usar o pêndulo, senhor? Sim. Não quer que tire ninguém dessa lista? Não. Então tá. Então vamos estabelecendo a conexão com o Sol Central. Vou tirar uma cartinha para você. A timidez. Engraçado que essa carta sai para Santiago toda hora. Eu vou te mandar para você ler e refletir, tá bom? Essa carta talvez esteja falando para ele poder ser mais autêntico, para ele ser mais autoconfiante, sem viagem, né? Bem, eles falaram aqui que você agora vai receber uns downloads, vai cair uma ficha aqui, outra ali, percepções que você teve, que na hora você teve, mas você deixou passar por insegurança, coisas assim, tá? Que a insegurança pode acabar é, sabe quando você não acredita na tua intuição? E também pode te jogar no outro lado, sabe? Ficar autoconfiante demais, ou se passar na experiência, ou não perceber os testes. Tem que ter confiança, tem que ouvir e pensar, pô, estão falando comigo, entendeu? Nunca achar que o que está sendo dito é para o outro, entendeu? Sempre pegar o que você escuta em palestras, em aulas, em coisas assim, e pensar, pô, essa informação é para mim, entendeu? Tipo, nunca se tirar como se a palestra fosse feita para as outras pessoas e você não. Principalmente quando alguém fala com você diretamente. Nunca pensar assim, ah, isso aí não é comigo não, isso aí tem algum engano. Não, sempre pegar para si, questionar, esperar um pouco, não ficar de louco, né? Para aquilo assentar e coisas chegando para você. Porque quanto mais humildade e autoquestionamento, a espiritualidade vai mandar o teste, você vai ficar confuso, isso é normal. Mas depois, se você ficar firme no autoquestionamento, pedindo para eles mostrarem, eles vão mostrar. Se você tiver humilde, você vê, entendeu? A coisa.
Você não distorce, tá? Aplicando em nós e no ambiente interno da pirâmide o vento solar, limpando, varrendo, levando. Água crística para harmonizar, purificar e levar os campos. Nós vamos retirando o Jackson da pirâmide, reforçando a pirâmide lá para ele e reforçando a pirâmide aqui, tá? Aproveito para reforçar as pirâmides que eu montei hoje lá nos lugares que eu já montei, tá bom? Incluindo Santiago. Vamos passar um vento solar, água crística, reforçar as paredes, limpando os animais, encaminhando os obsessores que porventura tenham ficado, Mãe Maria, Arcanjo Miguel ajudando. Aplico nos chakras coronários o violeta com energia crística, no cardíaco verde e rosa, no asna branco cintilante. Projeto nas nossas cabeças Om Chohan, o Taifumirei e Avit. No cardíaco Yam Yon, no cardíaco no plexo Serikhan e Salatiel. No plexo Haluhan e Zotan. Na virilha, no joelho e nos pés Ram Yam e Daikomio. Na planta dos pés Om Gaia, Om Maposh, Om Klaunesh. Nos chakras Meltrix, Menshui, Metisca, Han, Daikomio, Om Maria e Yesh. Na nuca e no cóccix Ki-Ki-Do. Na coluna, Lian Sol, Lian Tu, Daikomio e On Luizon. No cardíaco dorsal e na nuca, Mantantar, Lemut, Vantil e Otohan, Haluhan, Zotan. Ativando Katidan, Lantizadek, Luangohan, Surian e Urishi. On Shohan, Haku Super Lumina, On Shohan Yasu, Taifumirekur. On Yavit, Kongate, On Miguel On Gabriel, Daikohan, Belit Lameton. Harmony Araxis, Atrix, Arquel e Yavit associado com Metisca Yankin, Sachel é uma pós com a Mivak. Vamos fechar completamente essa conexão com o campo do Jackson e reacoplar os nossos corpos em segurança. Axé. Você vê, eu nem... Ah, gravei sim no áudio. Ótimo. Vou te mandar. Beijo.